Vamos lá, curvem a cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã, por esse momento, por essa palavra. Fale ao nosso coração, ó Pai. Exaltamos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Gente, a mesma coisa semana passada. Vamos pregar o que está escrito aqui, amém? Nada a mais e nada a menos, só o que está escrito. Hoje nós vamos falar sobre altar. Sobre altar. Embora nós não, a linha que nós seguimos, nós não chamamos esse espaço aqui de altar, algumas pessoas chamam, eu não tenho nada contra isso, ok? Só que é importante a gente falar o porquê que não existe mais altar, né? Que não existe mais altar, eu me refiro à antiga aliança, tá? É tão importante essa pregação de hoje, que ela vai englobar aí muitas coisas que as pessoas têm mania de seguir, muitas seguem isso. Então primeiro, vamos lá, Êxodo 27, verso 1, altar na antiga aliança. Vamos ver onde começou o altar. Farás também o altar de madeira de acácia de 5 côvados, será o seu comprimento, e de 5 a largura, será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e cobrirás de bronze. Agora, Êxodo 29, capítulo 29 agora, só você folhear para frente. Êxodo 29, verso 11. Isso, Êxodo 29, verso 11. Quem quiser acompanhar aqui na tela também. Diz assim: imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o seu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Então, gente, na Bíblia está aí a instituição do altar. Existiu? Sim. Quem disse para Moisés isso? O próprio Deus. Agora a explicação aqui na tela sobre isso, gente. Acompanhe aqui na tela comigo. O altar do holocausto tinha um papel fundamental na adoração do Antigo Testamento. Sobre ele eram feitos os sacrifícios de animais e manjares. Então toda a oferta queimada era oferecida no altar do holocausto. Em outras palavras, o altar do holocausto era o lugar onde eram feitos os sacrifícios para expiação e comunhão, incluindo ofertas de holocausto, manjares, expiação pelo pecado, pela culpa, e a parte das ofertas pacíficas, que também eram queimadas. Os chifres nos 4 cantos do altar também eram importantes. O sangue dos sacrifícios era aplicado sobre os chifres, na congregação dos sacerdotes, nas ofertas pelo pecado e no dia da expiação. Além disso, os chifres do altar do holocausto proviam proteção para quem se agarrasse neles. Por exemplo, uma pessoa inocente acusada de assassinato podia se refugiar junto ao altar do holocausto, segurando os chifres do altar e suplicando por misericórdia. Também era significativo o fato do altar do holocausto ficar estrategicamente entre a entrada do átrio e acesso ao santo lugar. Isso indicava que ninguém podia ter acesso ao lugar mais reservado do tabernáculo sem antes passar por onde, gente? Pelo altar do holocausto. Ninguém podia se aproximar da presença de Deus sem que primeiro dependesse dos sacrifícios apresentados naquele altar. Nesse sentido, o altar do holocausto era um sinal de favor de Deus que permitia que um pecador se aproximasse dele ao ser purificado através dos sacrifícios ali apresentados. Bem como também era um sinal da gravidade do problema do pecado e do próprio caráter temporário daquele sistema sacrificial. Então vamos lá. Por que Deus instituiu o altar?
Porque no altar, a pessoa recebia o favor de Deus. Tanto é que ele ficava, vamos explicar aqui, tá, gente? O teclado, o púlpito e essa caixa de som. O povo, altar e o Santíssimo Lugar. As pessoas só podiam ter acesso, ao Santíssimo Lugar, se elas passassem por onde? Primeiro, pelo altar. Os 4 chifres na ponta representavam força e proteção. O pecador se agarrava àquele chifre, e aonde ele suplicava misericórdia, e onde ele era aceito. E o que tinha que ser colocado no altar? O que, gente? O sacrifício. O sacrifício tinha que ser apresentado, o sangue tinha que ser derramado, e a oferta tinha que ser queimada, o que nós chamamos de holocausto. E esse sistema sacrificial foi durante a antiga aliança. Então quem instituiu o altar foi Deus. Foi Deus que instituiu o altar. Então a prática de sacrifícios de animais foi instituída por Deus. Só que o seguinte, isso estava na antiga aliança. Lembrando que tudo que foi feito nas leis cerimoniais, símbolos, sacrifícios, altar, tudo isso era apenas uma preparação do novo, era uma preparação para Cristo. Porque tem gente que fala assim, pastor, se não existe mais, por qual razão Deus falou para Moisés? Deus falou para Moisés porque ele queria que houvesse uma preparação, ele queria que tudo que foi determinado dentro das leis cerimoniais fossem sombra do que estava por vir. Amém? Muito bem, até agora vocês entenderam o motivo do altar. Agora, falamos da antiga, precisamos saber isso à luz da nova aliança. Aquilo que eu falo para vocês, toda vez que você lê o Antigo Testamento, você precisa de uma chave de interpretação. Qual é a chave de interpretação do Antigo Testamento? Jesus. Se você ler o Antigo Testamento e não basear, e não buscar referências no Novo, você vai ter uma interpretação totalmente errada do que Deus quis dizer com isso. Por exemplo, as pessoas que leem esses versículos que nós lemos agora, sem a luz do Novo Testamento, sabe o que elas vão querer fazer? Sacrifícios. Elas vão querer levantar um altar de tijolo, de ouro ou de bronze, com chifres na ponta, e vão querer trazer animais, ou bens e outras coisas, porque estão apenas interpretando a antiga aliança sem a luz da nova aliança. Agora o que nós vamos fazer? Vamos na nova aliança agora. Hebreus 10, 5. Diz assim, gente. Podemos ler? Hebreus 10, 5. Quem tem dificuldade, às vezes de acompanhar, sempre está aqui na tela para vocês. Diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz. Quem está dizendo, embora o autor, olhem para cá por favor, o autor, ele cita o Salmo 40 aqui, só que essas palavras são do Filho, quem é o Filho? Jesus. Então, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, olhem para cá por favor, deixa eu parar aqui. O que o Filho diz? Ofertas e holocaustos não quiseste, e nem se deleitasse, e nem te deleitasse
te deleitaste. O que é deleitar? Saborear, ter prazer. Ou seja, Deus não teve prazer em holocaustos e sacrifícios. Até porque, se Deus tivesse prazer nisso, até hoje, estaríamos aqui com o altar levantado e a matança de bicho. Você vê que o filho disse: antes, um corpo me formaste. Esse corpo é corpo mesmo, carne. Cristo veio e veio em figura humana, ele veio em corpo humano. Então o que Deus fez? Já que Deus não quis oferta e nem sacrifício, o que Deus fez? Enviou seu filho num corpo. Para quê? Por que Jesus teve corpo? Não responde, só pense. Por que Jesus teve corpo? Deus não quis oferta e nem holocausto. Pastor, ele instituiu e não quis? Sim, ele instituiu e não se deleitou naquilo, porque aquilo não resolveu o problema do povo. Qual era o problema do povo? Qual é o nosso problema? O pecado. Aquilo não resolveu o problema da humanidade. Então por isso que Deus não aceitou nada daquilo. Aquilo era transitório, gente. Continuando o versículo. Versículo 7. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, e nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, o que, gente? Tua vontade. Espera aí, gente. Você lembrou de alguma coisa? Ó Deus, estou aqui para fazer a tua vontade. Lembrou? Lembrou do quê? Lembrou do quê, gente? Oração do Pai Nosso, e que mais? Lembra de Jesus, a agonia dele? O que ele disse antes de ir para a cruz? Pai, possível for, faça de mim o caso, mas contudo. Então de que vontade Jesus está falando aqui? A vontade que Jesus está se referindo aqui, era a vontade de Deus em vê-lo na cruz. Então qual era a vontade de Jesus? Que Jesus disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ou seja, aqui estou para ser o sacrifício. Amém? Aqui estou para ser a oferta deles. Já que o Senhor não aceitou animais, já que o Senhor não aceitou matança de bicho, então eu, ó Deus, estou aqui, Pai, para ser o sacrifício por eles. Amém? Aí continuando no versículo 9. Então acrescentam: eis estou aqui, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Gente, remove o primeiro, estabelecer o segundo. De que Jesus está falando? São duas alianças, primeira e segunda. Então o que Jesus quis dizer? Pai, remova a primeira aliança, a antiga, estabelece a nova. Então, peraí. A antiga foi removida. Um detalhe importante: teve uma pessoa que viu um trecho da pregação essa semana e me chamou no particular, me perguntando sobre isso. As leis morais continuam. O que são as leis morais? Os 10 mandamentos continuam, gente. Agora, todas as leis referentes ao sistema sacrificial, todas as leis cerimoniais foram removidas. Amém? Tanto é que continua assim. 10, versículo 10.
Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de quem, gente? De Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós estamos sendo santificados mediante a oferta. Lê o versículo aí. Mediante a oferta de quem? Versículo 10, gente, vamos lá. Do corpo de Cristo. Agora sim, nós estamos sendo santificados pelo verdadeiro sacrifício que foi feito uma vez, uma vez. O que isso quer dizer? O único sacrifício que Deus aceitou foi o de Cristo. Por isso que ele fala, uma vez e por todas, seja, o único e perfeito. Não foi animal na cruz, não foi bezerro na cruz, não foi touro, não foi bode na cruz, foi Cristo na cruz por nós. Amém? Ô Ana, eu vou pular esse texto, essa parte aí, porque nós vamos agora, lá não há mais santificação em altar. Ana, por favor. Aqui. Nós já entendemos que se Deus não aceitou mais ofertas de manjares, holocaustos e sacrifícios, então Deus não aceita mais o quê? Fala, gente. Porque o altar foi feito justamente para isso, para o povo, para o sacerdote ter que colocar o animal ali em cima, sacrificado e queimado. Se Deus não aceita mais holocausto, então Ele não aceita mais altar. Para que você entenda, o último altar foi o Calvário. Repete comigo, o último altar foi o Calvário. Foi o último altar. O último altar foi o Calvário. Depois do Calvário não teve mais, porque não precisou mais de sacrifícios. Então a palavra altar foi instituído para isso. Por isso que eu falei, tem gente que chama isso aqui de altar. Eu não tenho nada contra isso. Eu não chamo e respeito quem. Só que você não pode trazer um significado disso aqui como era antigamente. Tanto é, gente. Coloca de novo aí o tema, Ana. Não há mais santificação em altar. Então se Deus não aceitou mais, se Deus não quis mais holocaustos e ofertas de manjares, sacrifícios, então Ele rejeitou o que, gente? Altar. E também, se Ele rejeitou o altar, não tem mais isso, não há mais santificação. O que é santificação? Entenda uma coisa. Ninguém pode tocar ali, porque ali é santo. Não existe mais nada santificado, gente. A igreja não é santa. As paredes não são santas. Isso aqui é aluguel, é alugado. Amanhã ou depois a gente vai sair daqui. Quem sabe a gente vai ter a nossa sede própria, em nome de Jesus. Amanhã ou depois a gente saindo daqui, isso aqui pode se tornar, desculpe, um baile funk. E aí? Então, entenda uma coisa, não há mais santificação de nada. Não sobe lá em cima porque ali é santo. Biblicamente não tem respaldo isso mais. Você não encontra os apóstolos dizendo assim, vai lá no altar e ore lá no altar, vai lá no altar, apresenta uma oferta. Você não encontra isso na nova aliança, você encontra isso na antiga. Por que você não encontra isso na nova aliança? Porque Jesus foi o último altar. Ele foi o último, e o último não, né? Foi o único e verdadeiro sacrifício. Volta de novo o tema, Ana. Não há mais santificação em altar. Eu vou usar esse versículo aqui, que ele engloba tudo. Quem quiser ler comigo, não pedi para você abrir não, mas quem quiser for rápido aí, é rápido. Atos 17, 24.
Mas quem quiser aqui na tela também, ó. Eu preferi esse versículo aí porque tem um movimento chamado desigrejado que usa esse versículo aí de maneira distorcida. Vamos lá. Atos 17, 24. Pode colocar, por favor? Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do que, gente? Do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Gente, esse versículo aí, tem uma galerinha aí, chamada desigrejados, que usam esse versículo dizendo assim, tá vendo? Eu não preciso ir à igreja. Não, isso não quer dizer isso. Eu vou te mostrar agora. Põe o versículo de novo, Ana. Vamos lá de novo. Vamos ler de novo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e do que mais? Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deixa eu colocar a explicação pequenininha aqui para você entender. Os pagãos normalmente construíam templos para que os seus deuses vivessem neles, o que evidenciava pelas estátuas colocadas nos templos. O Deus da criação transcende a terra e qualquer estrutura construída sobre ela. Então entenda uma coisa. O que Paulo quis dizer ali? Se você ler o contexto de Atos 17, você vai ver lá que os panteístas, e tinha um outro movimento também, me fugiu o nome, eles santificavam as coisas. Então, por exemplo, construíam um templo e falavam assim, ó, você tem que ir lá, e somente lá você vai ser ouvido, porque Deus está lá dentro. E as pessoas não podiam nem tocar. Por quê? Porque eles santificavam aquele lugar. É como se colocasse Deus dentro de uma caixa e falasse assim: você quer falar com Deus? Você quer a atenção de Deus? Entra nessa caixa. E Paulo vem dizendo, Ele é o Senhor da terra e do céu. Ou seja, Ele não habita, Ele não está nas coisas. Deus está em todo lugar. Eu poderia colocar um cortinado aqui, chamado de santuário, e falar assim, gente, para você ser ouvido por Deus, você tem que entrar aqui. Então Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. De fato, para você que está aí do outro lado, que defende o movimento desigrejado, Deus não está nessas paredes, Deus está em nosso coração. Isso aqui não é santo, nada disso que está vindo aqui é santo. Esses enfeites aqui é apenas enfeite. Aquele pão que está lá em cima, aquela uva que está lá em cima, aquele trigo que está lá em cima, está tudo santificado. Não tem nada santificado aqui, nada. Porque Deus não habita nessas coisas. Então dizer, pessoal, que Deus está em determinado lugar, por isso que você vê que tem gente que viaja quilômetros e quilômetros para ir em tal lugar, porque eles falam assim: para você ser curado, você tem que vir aqui. E vou te falar uma coisa, sabe quem usava essa estratégia de santificar as coisas? Os religiosos, porque dava dinheiro. Dava não, né? Dá dinheiro. Tem aqui, ó, em Uberlândia, não tem negócio do Chico Xavier ainda ou não? Tem ou não tem? Acho que é Uberaba, não sei. Eu sei que morreu, mas tem um santuário, não tem? E tem gente que viaja de longe para ir lá. Sabe por quê? Dá dinheiro. Vamos construir esse templo aqui,
e vamos santificá-lo, vamos chamar de santuário, porque aí é o seguinte, vai vir gente de longe para entrar aqui. E como o brasileiro não é muito místico, né, gente? Por isso que no Brasil, essas coisas de santificado dá certo, entre aspas, porque dá dinheiro. Deus não habita em santuários feitos. A igreja, gente, é apenas um ponto de encontro, pessoal. Isso aqui é um lugar de encontro. A gente poderia estar agora dentro de uma garagem, o culto seria a mesma coisa. Não muda. Claro, a igreja tem estrutura, tem, porque aqui a gente tem internet, tem todo o cabeamento passando para transmitir o culto. Então, igreja é estrutura, é um ponto de encontro dos irmãos. A Bíblia diz que os cristãos se reuniam, sabe onde? No pátio do templo. No pátio do templo, gente, onde eram feitos os sacrifícios, e os cristãos estavam lá no pátio, reunidos como igreja. Então a igreja é apenas um espaço para a gente se encontrar. Por exemplo, se eu marcasse o culto, gente, tem um salão de festa aqui em frente, vamos fazer o seguinte, pessoal, domingo que vem a gente vai se reunir lá. O que mudaria? Mudaria apenas o espaço, mas o culto seria a palavra, o louvor. Não muda. Boa, amor. Bruno está falando aqui, a perseguição da igreja. Os cristãos se reuniam nas cavernas. Nas cavernas, gente. Então esse negócio de endeusar o templo, para com isso. Isso é idolatria, pessoal. Mas não deixavam de se reunir, mesmo na caverna. Então isso aqui é importante. Isso aqui é importante, porque aqui é a comunhão dos santos, é a comunhão da igreja. Você chega aqui, poxa, falando que bom que você veio, a gente vai ter a ceia daqui a pouco, é gostoso, isso é maravilhoso, isso é bíblico. Então não queira usar esse versículo para dizer, está vendo? Eu não preciso ir numa igreja. Sim, eu não preciso de paredes, de santuário, mas eu preciso congregar, eu preciso de comunhão. Somos membros uns dos outros, pessoal. Amém, gente? Então não é o espaço, não é, eu vou agarrar esse pé, eu vou lá agarrar. Às vezes, eu posso chegar aqui e dobrar o joelho para orar, mas eu estou orando ali, mas não é porque eu poderia dobrar o joelho na cadeira, gente. Amém? Bom, não há mais santificação de nada. Não há mais santificação de nada. Pastor Joel, tá. Onde está o altar hoje? Coloca, por favor, Ana. O altar é Deus habitando em nós. E eu vou te provar na Bíblia agora. Primeiro vamos ler aqui a explicação. A figura do altar como lugar de comunhão foi cumprida plenamente em quem? Em Cristo. Por causa de sua obra redentora, os redimidos, ou melhor, os remidos, são feitos reis e sacerdotes para Deus. Apocalipse 5:10. Agora, a vida do crente é o altar de Deus. Ou seja, por meio de Cristo, através do Espírito Santo, o próprio Deus habita no crente. A Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Quem quiser abrir aí, ou ler aqui comigo na tela. Posso ler? Coloca, por gentileza, o versículo. Acaso não sabeis que o vosso corpo... Gente, lá em Hebreus nós falamos sobre corpo. Era o corpo de quem lá em Hebreus? Por nós. E agora Paulo está dizendo, não sabeis que o vosso, então o nosso corpo, é santuário de quem? Do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha só, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai o Deus no vosso corpo.
Então peraí, se Deus procura um lugar para habitar, já que Ele não habita em santuários feitos, Deus não está na matéria, Deus não está na parede, Deus não está no palco, Deus não está nada disso. Onde Deus preferiu morar? Onde Deus preferiu morar, gente? Em nós, através de sua pessoa, a terceira pessoa, o Espírito Santo. Tanto é, olha a explicação aqui na tela. Então o nosso altar de adoração deve sempre ser renovado. Ele deve estar sempre queimando com a presença purificadora e santificadora, vivificadora, iluminadora e orientadora do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. O sacrifício expiatório final já foi feito por Cristo, e pelos méritos dele, resta-nos somente oferecer nossa vida como sacrifício vivo de gratidão ao Senhor. Então, gente, Deus poderia habitar em qualquer coisa, mas Ele preferiu morar em nós. Então, o altar está aqui dentro. O altar do crente é a vida dele diante de Deus. Amém. O Espírito Santo mora em nós. E tanto é, para fechar, para terminar, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Vocês estão rápido aí? Romanos 12:1. Quem quiser, vamos lá. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, de novo o nosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Ah, sim. Então agora, para que existia o altar? Para sacrifício. Acabou. Então agora, Paulo fala: apresentei-vos o vosso corpo como sacrifício vivo. Já não tem mais altar, por que então são sacrifício vivo? Ah, sim. Se nós somos o sacrifício vivo para Deus, então o altar está em quem? Em nós. E ele diz que é o vosso culto racional. Por que Paulo colocou culto racional? Porque, gente, eles estavam acostumados a prestar que tipo de culto a Deus? Aquele culto na antiga aliança, matança de bicho, expiação pelo pecado, aquela coisa toda. Aí Paulo dizendo: agora vocês é o sacrifício vivo, e esse é o culto. Esse é o culto verdadeiro. O culto verdadeiro, por exemplo, hoje nós estamos aqui cultuando a Deus. Esse é o culto verdadeiro. Cada um de vocês hoje veio aqui cultuar a Deus, porque você é um sacrifício vivo para Ele. E nós não precisamos de nenhuma caixa, não precisamos de chifre, não precisamos de véu, não precisamos de nada disso, porque tudo isso já foi feito por nós. Amém. Bom, acho que eu vou parar por aqui, porque deu para explicar muito bem o que é altar. Amém, pessoal? É isso. Deus escolheu a gente para morar. Ele habita em nós. Nós não precisamos de nada. Nada santificado, nada na igreja. Por exemplo, ceia. A ceia, Flávio, traga a ceia por gentileza aqui. Vocês até podem preparar, por gentileza, os voluntários. Por exemplo, a ceia. Traz aqui um pão e um suco, por favor. Ah, não, desculpa. Estou dando bobeira aqui, ó. Pão e vinho. Gente, isso aqui simboliza o que a gente acabou de ler. Isso simboliza o sacrifício que foi feito por nós. Qual foi o sacrifício feito por nós? Jesus onde? Na cruz. Então isso aqui é apenas um símbolo. O suco da uva representa o sangue. O pão representa o corpo. Mas, gente, por favor, não são elementos sagrados.
Tem gente que fala assim: ah, pastor, deixa eu levar a ceia lá para o doente, para ele ser curado. Por favor, pelo amor de Deus, não faça isso. Você quer que o doente seja curado? É mais bonito e bíblico você fazer o seguinte: ore por ele. Mas levar a ceia para dizer que a ceia vai curá-lo, não cura nada. Não cura nada. O batistério, por exemplo, as águas do batistério não são sagradas, pessoal. Por exemplo, eu já fui em Israel 2 vezes. As 2 vezes que eu fui em Israel, eu não entendi a nova aliança. Então, o que você acha que eu fiz lá? Até as pedras eu levei para casa. Cheguei em casa cheio de pedra. Essa pedra é de Israel, Bruna, vai trazer bênção para a gente. Eu enchi a porta, a entrada da minha casa de terra de Israel. As pessoas vão pisar aqui, quem entrar aqui em casa vai ser abençoado, pelo amor. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu achava que Deus estava nas coisas, eu santificava as coisas. Eu vou voltar em Israel, se Deus quiser, um dia. E vocês vão comigo também, se Deus quiser. Hã? Não entendi. Vou levar tudo de volta para lá, a terra que eu... Não, já cheguei fora esse negócio. Deus me livre, ô Zé. E assim, a próxima vez que eu voltar em Israel, vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Não vou trazer um cisco de sal para casa. Eu vou nos lugares que eu fui, mas com a visão bíblica. Amém, pessoal? Chamam de Terra Santa, tudo bem. Mas gente, essa terra, tem gente que fala assim, não, teve uma mulher que foi a Israel na viagem, eu estava tomando conta de uma caravana, não sei se o Bruno vai lembrar, a mulher viu um camarada fumando, falou para mim assim: pastor Joel do céu, sabia que Israel tinha fumante não, hein? Israel tem fumante. Falei, mas só está achando que você está onde? Para mim Israel estava todo mundo liberto, todo mundo. Tem tudo que não presta em Israel, se você não sabe. Tudo que não presta. Tem droga, tem tudo que não presta. E aí? E vou te falar uma coisa: os que mais tinham que abraçar Jesus, rejeitaram ele, se você não sabe. Cristianismo em Israel não é grande. O que é grande em Israel é o judaísmo, que não é o cristianismo, viu gente? Judaísmo é uma coisa, cristianismo. Então, pessoal, o que é sagrado é o culto a Deus, mais nada, pessoal. Pão da ceia, o suco da ceia são símbolos, mais nada. Amém? Tá certo? Fiquem de pé, por gentileza. Flávio, quiser acrescentar alguma coisa, vocês quiserem acrescentar aí, que é uma palavra que mexe, né? Uma palavra, Antero, Marcos, quem quiser falar, Oséias, Paulo. Bom dia de novo, né, igreja? Bom dia para você que está aí do outro lado. Pastor, o senhor vê que até na antiga aliança Deus já estava mostrando que isso seria transitório, que essa questão de altar não funcionava. Olha o que Samuel fala para Saul, em 1 Samuel 15, 22. Boa. Porém Samuel também disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto a obediência à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Lê de novo, Flávio. Lê de novo. Só deixar claro. Onde está escrito isso? 1 Samuel 15, 22, gente. Antigo Testamento. Lê de novo. Porém Samuel disse, profeta de Deus: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto a obediência à sua palavra? É melhor obedecer do que sacrificar. Amém. Ouvimos tanto esse negócio de obedecer e sacrificar, né? Aí o contexto. Ô, gente. Fala, Paulo. Quer falar? Pode vir subir. Nossa vida, a gente já viveu muito isso. Isso foi parte da nossa vida. Foi.
até acrescentando, fala assim, ó, Hebreus 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver em doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração firmados com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Algo muito forte: possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram o tabernáculo. O que quer dizer? O altar, como o pastor mesmo disse, é o Calvário. E as pessoas que ministram o tabernáculo são aquelas que ainda se materializa a fé em um objeto, sim, em algo, em alguém. Jesus foi o último sacrifício. A nossa fé não deve estar no material, e sim no Calvário, no sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Então a gente passou muito por isso, né? A gente na nossa conversa no dia a dia, a gente viveu muito isso, sim, do materialismo. Sim. E hoje a gente deve se apegar somente na fé em Jesus. Glória a Deus. Bom, gente, eu acho que hoje o Espírito Santo aqui falando para nós mais uma vez da obra de Cristo na cruz. Esse pão que você vai receber aí, esse suco da uva, representa tudo que foi pregado aqui hoje, a vida de Cristo por nós. Amém? O que seria de nós se não fosse o Calvário, né, gente? Estamos aqui por Cristo. Amém? E hoje nós vamos louvar aqui um hino, um louvor muito bonito, chamado A Tua Mesa Cura. Eu vou até fazer o seguinte: normalmente quando vocês pegam a ceia, vocês fecham os olhos, né? Mas hoje a gente vai colocar a letra aqui na tela. Você pode com a ceia em mãos, com os olhos abertos, louvar, cantar esse hino. Quem quiser fechar os olhos também, fique à vontade. O importante é a nossa vida em Cristo. Amém? Então, receba aí o pão, que representa o corpo, e logo em seguida receba o suco da uva, que representa o sangue de Cristo. Amém? Espera todo mundo receber para a gente cear junto, tá? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha. Vamos todo mundo achar o meu valor, olhar a letra aqui na tela mesmo. Olha que linda. tentando me impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, Cuidando da vinha, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? agora, olha só. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, Eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Olha só, tua mesa, a tua mesa, a tua mesa, a tua mesa cura. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. tua mesa, Senhor. A tua mesa cura. A tua mesa cura.
meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrega o nome da família. O nome da família. Carrega o nome da família. Carrega o nome da família de Deus. Carrega o nome da família. A tua mesa, Senhor, a tua mesa cura. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho em pão. Tem um lugar pra mim. Aleluia, Senhor. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Aleluia, Deus. A tua mesa cura. E tem um lugar para você. Tem um lugar para mim. Tem um lugar para nós, gente. Você que está do outro lado aí, se sentindo desprezado ou excluído, dizendo assim: eu deixei Deus de lado, eu abandonei, pastor. Eu estou com vergonha de voltar. Deus diz uma coisa para você: tem um lugar para você na mesa. O cabeça da mesa, o dono da mesa não te expulsou não, te excluiu não. Você que se levantou e se retirou. Ele não te mandou embora. E Ele tem um prazer de se assentar com você à mesa. A Bíblia diz que Jesus se assentava com os pecadores. E quando os religiosos viram isso, eles falaram para os discípulos: o mestre de vocês come com os pecadores, ele come com os publicanos e meretrizes. E Jesus, vendo o discurso daqueles homens, disse assim: deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não vim aqui para ação não, eu vim aqui para buscar doente, eu não vim para buscar quem está bem não, eu não vim para salvar justo não, eu vim para salvar perdido.